Nós estamos iniciando hoje o primeiro, né, dos 5 últimos estudos para nós terminarmos, né, o nosso módulo 3 da Escola de Discípulos, né, do Seminário Teológico de Base, da Escola de Discípulos. Hoje nós vamos tratar do estudo de número 35, chamado Aplicação da Salvação, né? Nós começamos durante todo o módulo 3, na verdade, né, nós iniciamos o estudo da vida de Cristo, né, seu ministério, seu chamado, tudo que aconteceu em sua vida, né, obviamente, da sua vida enquanto aqui encarnado, da encarnação, do período de autoesvaziamento, da sua vida pré-encarnação, né, lá na eternidade. Enfim, a gente já tem uma série de estudos no módulo 3, nós tratamos basicamente sobre isso. Pai Sil, seja bem-vinda. E nós hoje estamos começando, né? Boa noite. Boa noite, boa noite. Nós vamos começar o estudo de número 35, que chama Aplicação da Salvação, né? Mas antes de iniciar, eu estou aqui com o fundo especial aqui, né? Se você está vendo esse vídeo, ou aqui, né, ao vivo ou no YouTube, no dia 15 de dezembro, próximo dia 15, no domingo, às 18 horas, às 6 horas da noite, nós vamos ter um culto especial de Natal, né? A nossa igreja nós nos inscrevemos, né? E fomos um dos escolhidos, né? The Chosen escolhido, mas fomos um dos ministérios escolhidos para podermos fazer a transmissão de um episódio especial de Natal do seriado The Chosen. E nós vamos estar fazendo isso no dia 15 de dezembro, no culto à noite, né? O culto não haverá o culto pela manhã, será o culto à noite. Então, convide alguém, chame alguém. Você que está assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube, você é nosso convidado também, é aberto ao público. Às 18 horas nós iniciaremos, será uma sessão linda. Em nome de Jesus, eu acredito que vai ser bênção para a sua vida, né? Muitas igrejas têm cantatas de Natal, tem cultos especiais de Natal, e nós optamos por fazer aí a apresentação, né, desse episódio especial de Natal chamado Noite Sagrada do The Chosen, né, da série. Então, convide alguém, você é nosso convidado e tem total liberdade para convidar quem você achar interessante, né, que você acha que possa abençoar. Depois tem um vizinho, né, tem um amigo que quer ver, que gosta, enfim, fique à vontade em relação a isso. Amém? Seja bem-vindo, Daniele. Boa noite. Paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vinda. Então, hoje nós vamos dar início, voltando aqui ao estudo número 35, e eu vou pedir, então, para o pastor Rodrigo orar para que nós possamos iniciar a nossa aula em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Amém. Graças te damos, Senhor, por mais esse dia, mais essa aula, Pai, que teremos. Deus, o Senhor seja o centro, ó Pai, das nossas vidas. Deus, faça a tua vontade, ó Deus, em nossas vidas. Venha nos dar entendimento, compreensão, ó Pai, desta aula. Essa aula fique, ó Pai, guardada em nossos corações. Ela, Senhor Deus, venha ser, ó Pai, de grande valia para que possamos aprender mais a tua palavra, Senhor, e colocar, ó Pai, a tua palavra em prática. Abençoe, Senhor Deus, a vida do pastor Lúcio, Pai, possa estar usando o teu servo como instrumento, Senhor Deus, em tuas mãos. Muito obrigado por tudo, que o Senhor venha nos dar entendimento a cada um de nós, conforme as nossas necessidades, ó Deus, sobre essa aula, e nos conduza, ó Pai, em vida, Senhor Deus, em santidade, guardando, Senhor Deus, sempre a tua palavra, Pai, para que cresçamos ainda mais em sabedoria e em graça. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Então, Amém. hoje... Amém, amém. Hoje nós... Boa noite, Daniela Paz. Então, nós vamos estar dando início, né, ao estudo de número 35. Eu vou compartilhar com você a tela. Amém. Então, o que nós vamos tratar, né, no estudo de número 35? A aplicação da salvação, né? Nesse item, né, nós vamos estudar, não só estudar, né, nesse estudo, na verdade, nós vamos mergulhar, né, e nos aprofundar numa jornada transformadora, né, da aplicação da salvação na nossa vida, né? A salvação, ela é, obviamente, um tema central para todos nós, né? Todos nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador, que amamos ao Senhor, entendemos, obviamente, talvez, uma das primeiras coisas que entendamos é que precisamos ser salvos por Ele, por isso atendemos ao seu chamado e aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E, obviamente, no segundo momento, entendendo que uma vez que aceitamos a Cristo, nele temos a salvação, né? Como uma forma de garantir essa salvação, né? A nossa certeza está justamente na garantia de Cristo por essa morte na cruz do Calvário, né? E é importante a gente ter essa visão. Eu até coloquei aqui que a salvação garantida
por Cristo na cruz não é apenas um conceito teológico abstrato, mas uma obra viva, dinâmica, aplicada pelo Espírito Santo em cada um de nós, né? E nós vamos explorar como essa salvação se manifesta através de etapas específicas, né? Como que ocorre, conduzindo desde a regeneração até uma fé autêntica, né? Quais são esses mecanismos, vamos dizer assim, da aplicação da salvação em nossas vidas. E o texto que nós utilizamos, né, como base é Efésios 2, 8 a 9, que fala, pois vocês são salvos, né? Nós estamos na série Cartas para o Novo Mundo. O pastor Rodrigo pregou no domingo passado, né, retrasado no caso, passado agora foi eu que preguei, no domingo retrasado, sobre Efésios capítulo 2, 8 e 9, onde esse texto era central, né? Tratando justamente que pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. E depois um texto de João 3,16, que é muito conhecido, que nós sempre trabalhamos aqui, que é porque Deus amou o mundo de tal forma, né? Tanto amou o mundo, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o último texto é o texto que está em Romanos 10, 9, que é o texto base, né, para aquilo que nós vamos tratar aqui nessa aula sobre a aplicação da salvação, que diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E a partir, baseado nesse texto de Romanos 10, 9, oi, Glaucio, seja bem-vindo. Alexandre, seja bem-vindo. Pastor, o senhor é rápido, hein? Mal apareci na tela. Que bonitão assim a gente vê rápido, rapaz. Apareceu aqui a foto aqui, eu falei, poxa, seja bem-vindo, meu irmão. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Então, quando nós entendemos, Pastor, né? Oi, Glaucio. Desculpa estar te atrapalhando. Tá preparado para me aturar? Poxa, meu irmão. Aturar nada, é amar e caminhar com você até a eternidade. Estou pronto para isso. Vamos junto. Até que ele venha. Amém, meu irmão? Estou muito feliz. Obrigado pela sua presença aqui, tá? Jesus te abençoe. Então, a gente estava falando sobre a aplicação da salvação. E essa aula é muito boa, irmãos. Assim, vai demorar um pouquinho aqui para me encaixar o conceito, mas quando a gente começar a trabalhar, vocês vão entender quão lindo é. A salvação é algo que nós amamos, nós reconhecemos, nós confessamos e é o centro de tudo que nós cremos, né? Nós sabemos que em Cristo somos salvos. Somente aqueles que são salvos sabem aquilo que é a alegria da salvação, quando nós chamamos de alegria da salvação. E esse texto de Romanos 10, 9 é o ponto de partida que eu quero trabalhar hoje, que é se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Duas observações nesse texto inicialmente. Primeiro, confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. O apóstolo Paulo deixa muito claro, a conversão, a salvação está intimamente ligada à nossa confissão, à nossa declaração. Por isso que nós falamos sempre com as pessoas, olha, você já aceitou a Cristo? Você gostaria de receber a Cristo como Senhor e Salvador? Porque não adianta a pessoa perguntar para alguém se a pessoa fala, não, eu tenho Cristo todos os dias. Não, tudo bem. A gente não duvida, a gente não desacredita da fé da pessoa e nem deve. Não somos nós que devemos julgar o coração das pessoas. Mas quando nós falamos assim, não, a questão aqui é só essa. A palavra de Deus diz que quando nós confessamos com a nossa boca, que é necessário confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, quando nós confessamos com a nossa boca, automaticamente, né, entra em ação, né, esse mecanismo, né, da salvação que Deus estabeleceu. Em Romanos 10, 9 fala, se confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e aí um segundo passo, que esse talvez seja um ponto importante, que fica muito em segundo plano na maioria das vezes, né, para a maioria de nós, que é que não basta somente nós confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, mas precisamos crer. Crer é acreditar, confiar no meu e no seu coração que Deus, ele o ressuscitou dentre os mortos e você será salvo. Então, confessar com a sua boca e crer com o seu coração. Confessa com sua boca que Jesus é o Senhor e crê com seu coração que Deus Pai ressuscitou Jesus
dentre os mortos, que a ressurreição ela é real, ela é verdadeira. Quando você crê dessa forma e confessa com a sua boca, você é salvo. O mecanismo de salvação é. A paz, Aline, seja bem-vinda, minha irmã. Paz do Senhor, boa noite. Paz, pastora Tânia, vi agora aqui. Paz, sejam bem-vindos. Paz, Cristiano, seja bem-vindo, meu irmão. Jesus te abençoe. Em nome de Jesus. Paz, pastor. Paz. Paz a todos. Paz. Então, qual é o pastor? Paz, Aline, seja bem-vinda. Obrigada. E então, o que nós vamos colocar? O que eu queria assumir com vocês é um compromisso nessa aula hoje. De hoje até a última terça-feira vamos dizer, até terça-feira do dia 17 de dezembro, que será a última aula desse ano da Escola de Discípulos, nós vamos parar, depois só retornamos só dia 21 de janeiro, né? Então, vou dar um mês, né? Igual a escola, né? Dar um mês de descanso para todos, para poder todo mundo poder ter um tempo de descanso e retornamos em janeiro com as aulas. Então, de hoje até o dia 17 de dezembro, que é quando nós vamos parar, né, a escola, nós temos 5 aulas. Então, guarda essas datas. 17 de dezembro, terça-feira, a última aula do módulo 3. Nós encerramos essa apostila que falou sobre Cristo, sobre Cristologia, o estudo da vida de Cristo. E nós vamos tratar os 5 últimos temas que são lindos, meu irmão, são lindos, e todos eles estão interligados, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então, eu queria desafiar você a estar presente nessas últimas 5 aulas, para você pegar, talvez, a pérola mais profunda desse processo, né? Daquilo que Jesus fez em nossas vidas. Então, esse é o meu desafio. E aí, 17 de dezembro, última aula, e no dia 15, se você está entrando agora, tá aqui, ó. Meu fundo hoje está diferente. A nossa igreja foi uma das escolhidas, né, para a série Escolhido, para no dia 15 de dezembro, nós vamos passar com o episódio, né, chamado, o episódio especial, chamado Noite Sagrada. Às 6 horas da tarde, nós vamos ter um culto especial no dia 15 de dezembro, para nós passarmos essa série, né? Um episódio especial da série The Chosen, falando sobre o nascimento de Cristo. Então, você é nosso convidado. Se você ainda não conhece essa série, é uma benção. Ela é um retrato artístico, né? Ela não se preza para ser ela não é a Bíblia filmada, é isso que eu quero colocar para vocês. Ela não é a Bíblia filmada. Ela é uma expressão artística a respeito da palavra de Deus. Então, você vai ver ali em alguns momentos, né, em algumas narrativas, o autor tendo o que a gente chama, né, dessa linguagem, né, poética, essa linguagem artística, para poder inserir os momentos, obviamente, onde a Bíblia não detalha. Então, Jesus indo de um lugar para o outro, né? Jesus vai até o Sermão do Monte. Antes de chegar para fazer o Sermão do Monte, Jesus passa por algum lugar, Jesus conversava, Jesus, né, ele ria, Jesus, ele amava a vida. Então, ele vai criando esses ambientes e, obviamente, aquilo que a palavra de Deus declara, ele usa de maneira muito especial, né, da forma como montam ali a estrutura, para poder fazer vamos dizer, esse anunciamento, né, da palavra de Deus de uma maneira, vamos dizer assim, baseada na arte, né, mas que é uma benção. Então, deixa eu passar aqui para vocês, antes de eu continuar a aula. Se não estava no domingo na igreja, se você está aqui na nossa aula e não assistiu, eu vou colocar aqui para vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. As pessoas têm que saber. As pessoas devem saber. Amém? Amém.
Então, Amém. amém. Então você tem a liberdade para poder convidar quem você quiser. Eu vou colocar o link aqui do vídeo. Eu vou até fazer uma alteração no final. Vou tirar ali. Eu vou ter como fosse uma sugestão, né, a respeito das aulas aqui do Seminário Teológico de base, mas depois eu vou tirar para ficar até o final do vídeo todo. Mas você fica à vontade para convidar essas pessoas. Eu estou colocando 2 links aqui no chat daqui da aula. E também vou colocar embaixo desse vídeo quando nós levarmos ao YouTube. Então, o primeiro link leva para o vídeo que eu acabei de apresentar, e o segundo link que eu coloquei é o Linktree da igreja. Então, é muito fácil você fazer a sua inscrição. Por que precisa se inscrever? Porque nós temos vagas limitadas. Por uma limitação do próprio hotel, nós temos vagas limitadas. Então, se você tem aí a intenção, mesmo sendo da igreja, mesmo sendo membro, eu preciso que você se inscreva. Então, é só você clicar nesse link aí do Linktree. Você vai achar aqui, olha, o Linktree da igreja, onde nós temos todos os nossos eventos, né, todos os links. Se você não conhece, dá uma olhadinha. Nós temos aqui, você clica, por exemplo, e vai para o nosso Instagram. Aqui tem nossos eventos. Então, os próximos 2 eventos, The Chosen, 15 de dezembro, culto da virada, dia 31 de dezembro. Depois o batismo, o terceiro batismo nas águas, né? Também no ano que vem, no dia 8 de fevereiro. Temos aqui os vídeos, por exemplo, né, dos ministérios, do Conexão, do Identidade, o endereço dos nossos cultos, o link para o culto online, das aulas. Nós temos aqui também as apostilas em PDF, se você quiser baixar, das aulas que nós damos aqui na Escola de Discípulos. E alguns links importantes, né? O próprio canal do YouTube da igreja, né? O vídeo de lançamento do nosso ministério, quando nós lançamos o ministério, o local dos nossos cultos, o app, né? Se você ainda não baixou, você tem um app aqui para baixar. Aqui é o vídeo de lançamento do aplicativo, o link, né, para Apple Store, para App Store, o link para Google Play, Spotify, YouTube Music, Deezer. Tem outras coisas aqui também, se você quiser, se você quiser clicar lá no finalzinho, ó, Stuffs, né, que a gente bota ali. Eu vou até atualizar, nós temos aqui, ó, nós temos várias, tem papel de parede, tem várias coisas que você pode baixar lá para poder utilizar no seu celular, no seu computador. Tem uma série de coisas que podem fazer. Amém? Então vai ser uma bênção, compartilha e leva alguém, convida alguém, que é uma oportunidade que nós temos de levar pessoas que talvez não fossem numa situação normal até a igreja, para conhecer mais um pouco da palavra, para conhecer dessa fé tão gloriosa que nós temos. Bem, mas voltando à nossa aula, então, o que eu queria desafiar vocês, né? Então, no dia 17 de dezembro, 2 dias depois do The Chosen, é a nossa última aula desse ano, e nós vamos concluir o módulo 3. Já passamos pelo módulo 1, pelo módulo 2, pelo módulo 3, começaremos em janeiro o módulo 4, e muitos irmãos vão concluir, então, assim, todo o Seminário Teológico de Base, vão estar passados pelos 4 módulos desde quando eu comecei até agora. Em janeiro também começa uma nova turma, desde o módulo inicial com o pastor Rodrigo. Nós vamos ter no mesmo horário, no mesmo dia, 2 turmas paralelas aí para esse acompanhamento. Então, o que nós vamos ter nos próximos dias aí que eu coloco para você poder acompanhar, né? Queria desafiar você. Então, hoje nós vamos ter a aula de estudo número 35, aplicação da salvação. Na próxima terça-feira, nós vamos ter o estudo de número 36, titulado A Justificação e a Adoção, onde o versículo base é Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. No dia 3 de dezembro, o estudo de número 37, a santificação e a perseverança. No dia 10 de dezembro, o estudo número 38, a glorificação. E, por fim, no dia 17 de dezembro, na última terça-feira, antes do Natal, né, nós teremos o título do estudo número 39, a salvação completa, que é a conclusão desse módulo. E aí, nós estamos trabalhando também nesse texto de Efésios 2:8-9, né? Pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então, hoje nós vamos começar aqui a primeira aula, o estudo de número 35, a aplicação da salvação. E aí, eu queria avançar aqui com relação a isso. Aqui a estrutura, né? Nós vamos falar um pouco sobre a introdução, propósito, convencimento, chamado, a regeneração, a fé, e depois uma aplicação prática daquilo que nós vamos falar durante essa aula. Então, a primeira questão, né, que eu gostaria de falar é o propósito da aplicação da salvação. A aplicação da salvação é dos aspectos mais profundos e transformadores da nossa jornada cristã. É através dela que experimentamos o poder renovador do evangelho em nossas vidas. Por quê? Primeiro, porque ela é um processo contínuo,
né? A salvação ela não é um evento isolado, mas um processo contínuo que transforma toda a sua existência, né? Ou a nossa existência. O Espírito Santo trabalha incessantemente em nossas vidas, moldando a imagem de Cristo, como afirma Filipenses 1,6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Jesus Cristo. Esse texto de Filipenses, ele é profundo por uma questão muito simples. Irmãos, quando nós entendemos a fé que nós confessamos, quando nós entendemos o Deus a quem nós servimos, o Deus que nos amou e como ele se colocou, né? Como ele se disponibilizou para ter um relacionamento pessoal, íntimo e sincero com cada um de nós, nós começamos a entender de maneira muito profunda o quão forte e o quão inegociável é essa relação. Tem muitas pessoas que caminham, que acabaram de se converter, estão começando a caminhar em Cristo, ou já estão até algum tempo em Cristo, e acabam passando, ao longo da sua caminhada cristã, de certa forma, uma oscilação, acaba passando períodos, né, onde parece que as coisas acabam estando ou permanecem um pouco mais difíceis, e aí você tem uma dificuldade, muitas das vezes, para caminhar, inclusive com Cristo, sua fé acaba sendo abalada, você se enfraquece, as tentações do mundo parecem serem intransponíveis para você, como há também momentos onde o seu coração vai estar firme no Senhor, onde as coisas que você crê vão ser aquelas que você vive. E isso tem muito a ver com o fato de nós entendermos que a salvação ela não é um evento isolado. Não é lá dia 1º de agosto de 1999, quando eu aceitei a Cristo, né? Eu tinha 18 anos, quando eu levantei a minha mão para aceitar a Cristo. Quando eu aceitei a Cristo ali, a salvação, obviamente, né? A Bíblia diz que se confessar com a sua boca e crer com o seu coração, né, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, nós seremos salvos. Mas a salvação, a minha salvação, com certeza ali eu fui salvo em Cristo Jesus. Mas ela também, ao mesmo tempo, ela é um processo. Ao longo de todo esse tempo, ao longo de todos esses anos, ao longo de toda a minha caminhada, a verdade é que Deus foi transformando a minha existência. É uma transformação, como nós cantamos no louvor, é uma transformação que ocorre acima de dentro para fora. As pessoas, às vezes, elas acabam seguindo dois caminhos extremos. Ou acham que já estão prontos, né? Não, eu sou santo, eu sou irrepreensível, eu já estou pronto. E isso é uma atitude muito perigosa, porque a verdade é que com o tempo nós entendemos e caminhamos com Cristo, nós começamos a entender o quão falho e miseráveis nós somos. É impossível para qualquer ser humano na face da terra caminhar com Deus de tal forma que seja perfeito. Tanto assim é que Jesus precisou vir morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas então, pastor, você está falando que a minha imperfeição ela é desculpável, a minha queda, o meu erro, ele é justificado? Não. O que eu estou dizendo é, nos momentos onde a sua fé se sentir abalada, no momento onde, de alguma forma, você perceber que ainda falta muito, talvez seja a melhor frase, talvez ainda falte muito para você avançar com Cristo, que isso não gere desânimo no seu coração e nem gere ansiedade no seu coração. A salvação, ela é um processo contínuo. O Espírito Santo trabalha em nós incessantemente, em nossas vidas, moldando cada um de nós a quê? A imagem e semelhança. Eu já falei sobre isso em outras aulas. Se você for lá no livro de Atos, a primeira vez que nós somos chamados cristãos, existe um motivo muito específico para isso. Porque as pessoas que viviam naquela época, vendo como nossos irmãos naquela época se comportavam, elas comentavam, nossa, olha, o Ezequias, o Glaucio, o Lúcio, o Alexandre, o Cristiano, eles parecem com aquele moço de 30 e poucos anos que morreu semana passada lá fora, lá na cruz, que o nome dele era Jesus. Aí outro falava, não é, ele dizia que era o Cristo, ele dizia que era o Cristo. Nossa, e o comportamento deles é muito parecido com isso, com ele, eles são muito parecidos com o que ele falava, eles também falam. A forma como ele vivia, eles também vivem. Os milagres que ele fazia, eles também fazem.
Então, eles parecem pequenos cristos. E aí, daí surge o termo cristão. Que significa nada mais, nada menos que pequenos cristos. Só que essa caminhada, ela é um processo. Você não é ainda quem você deveria ser, mas também não é mais quem você era. Talvez essa foi a frase que definiu a minha vida. Sempre, todas as vezes que eu me sentia triste comigo mesmo, nos momentos mais difíceis, eu sempre acreditei que, por mais que naquele momento eu não fosse ainda quem eu deveria ser, eu carregava uma certeza absoluta no meu coração, que eu também já não era mais quem eu era. Que mesmo com todas as minhas dificuldades, Jesus, ele estava moldando o meu coração, me preparando para algo muito maior e melhor do que eu podia imaginar. E em Filipenses, no capítulo 1:6, fala sobre isso. Fala que o apóstolo Paulo fala, olha, para os filipenses, eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, aqui é aquele, o Espírito Santo, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, até o que dia é esse de Cristo Jesus? Até o dia da salvação, até o dia da manifestação plena da nossa salvação. Já falei sobre esse conceito aqui na Escola de Discípulo, do já e ainda não. Pastor, eu já sou salvo? Já, mas ainda não. Pastor, eu já estou livre do pecado? Já, mas ainda não. Pastor, eu já reino com Cristo? Já, mas ainda não. Porque enquanto nós estivermos nesse corpo mortal, enquanto Jesus não tiver essa segunda vinda para levar a sua igreja, para transformar aquilo que é corruptível e incorruptível, né, a nossa carne caída, humana, inclinada ao mal, as coisas que não pertencem a Deus, inimigos de Deus, nós não seremos ainda completos. Então, a primeira coisa que nós precisamos tratar é que a gente fala sobre a salvação, às vezes, e assim acha que é uma questão simples de liga e desliga, né? Ganhou a salvação, perdeu a salvação. Ganhou a salvação, perdeu a salvação. Na semana passada nós tratamos sobre isso, até eu falei sobre a expiação e tratei sobre duas correntes teológicas, né? Uma arminiana e outra calvinista, né? Queria de maneira bem simplista aqui, eu não vou entrar nesses detalhes. Nós temos aulas sobre isso no vídeo no YouTube da igreja, aula sobre arminianismo e calvinismo. Só você procurar na playlist lá que tem. Mas, basicamente, a maior crítica, né, ao calvinismo é que eles creem que uma vez salvo para sempre, porque Deus elegeu alguns para salvação. Enquanto o arminianismo crê que a pessoa pode cair da graça, né, cair, perder essa salvação. E a maioria das igrejas pentecostais, como nós, creem dessa forma, que as pessoas podem cair da graça, porque a graça, a salvação parte de uma livre escolha, do livre-arbítrio do homem, de aceitar ou não a Cristo, de responder ou não ao seu chamado. E é isso, mas isso gerou um problema, porque para rechaçar essa vertente, né, que não está errado, tá, irmãos? É só uma corrente teológica. Temos vários irmãos calvinistas, igrejas presbiterianas, igrejas congregacionais, algumas batistas tradicionais e outras igrejas, se não me engano, as metodistas também. Não tem a questão de certo e errado, mas é só uma visão. Mas para rechaçar essa questão da perda de uma vez salvo para sempre, porque eles acreditam nos eleitos, é um outro tipo de mecanismo de salvação, criou-se essa figura da perda da salvação, mas uma perda da salvação que, com o tempo e sem o conhecimento, acabou trazendo uma banalidade, uma superficialidade, talvez melhor dizendo, sobre esse tema. Muitos cristãos acreditam que existe um anjo, né? Eu vou brincar aqui, mas para você entender, existe um anjo com uma borracha no céu que escreve o nome do Lúcio no livro da vida, aceitei a Cristo, e ele pecou, apaga. E ele pediu perdão, escreve de novo. E ele pecou, apaga. Imagina como é que isso funcionaria. Não, a pastora Tânia está com o nome no livro da vida, ela aceitou a Cristo, amém, escreve. Agora ela brigou com o vizinho, agora apaga. E agora ela foi lá, se ajoelhou, chorou, agora escreve. E agora ela não falou que não ia botar mais um bife para Jorge, agora paga. E agora ela fez uma batatinha frita para ele, agora funciona dessa. Não é assim. A salvação é algo muito mais profundo. Porque se dessa forma fosse, você vai chegar à conclusão que dependeria de nós, não é isso? Porque aí seria o que eu fizesse é que me determinaria a minha salvação. Se eu fosse, eu seria salvo. Se eu botasse mais bife no prato do Jorge, eu seria salvo. Se eu comesse o bife dele, eu não seria salvo. Se eu brigasse com o vizinho, eu não seria salvo. Se eu aceitasse tudo e fosse um banana com o meu vizinho, eu seria salvo. Então, assim, a gente acabou simplificando algo que é muito maior e mais atual. Porque no final do dia não depende de mim. A salvação foi feita nele. Nós somos salvos pela graça. A graça, quando
fala isso em Efésios 2, 8, 9, fala que é um dom de Deus. Dom de Deus é um presente. É o presente de Deus para nós. Então, uma vez que é um presente, né, de Deus para nós, não depende de mim, não depende de você de forma direta, a sustentação, né, desse presente, desse dom. É óbvio que nós cremos que pessoas podem se afastar, podem se desviar, mas é um processo totalmente diferente. Alguns a gente crê que nem crentes foram. Eu estava até conversando outro dia com uma pessoa que ela estava falando assim, porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, eu vou me desviar, eu vou me afastar de Deus. Eu falei, você nunca teve próximo para poder se afastar. Você nunca teve nem próximo para poder se afastar. Se você pensa assim, se afastar-se de Deus é uma escolha, é uma opção ainda na sua vida, são dois caminhos onde você pode escolher estar longe dele, estar com ele, você nunca teve próximo. Porque quem está próximo, quem realmente conhece a Cristo, você ama o Senhor. Você não tem prazer no pecado. Você não tem prazer no erro. Só que muitos irmãos acabam sofrendo porque, ao mesmo tempo que amam o Senhor e que tem prazer no pecado, por uma visão simplista e superficial da salvação, quando erram, acham que perderam a sua salvação. Quantas pessoas, quantos gabinetes eu já fiz, que pessoas que erravam e aí metiam o pé na jaca e achavam que tudo acabado e você tem que ir atrás como pastor, igual ovelhinha mesmo, né? Limpar e conversar, explicar, meu irmão, não funciona assim. Jesus ainda te ama. Jesus tem um plano na sua vida. Jesus não desistiu de você. Aí a pessoa ora, se arrepende, volta para os braços do Pai. E isso a gente pode passar por diversos processos. Parábola da centésima ovelha, o filho pródigo. O pai sempre esteve esperando o filho, esperava ele com alegria. A decisão de voltar ou não era do filho. Então, nós precisamos ter essa percepção, essa certeza da salvação, certeza, eu não estou entrando mais uma vez na escola calvinista, arminiana, não é o decreto. Deus decretou que a Sil vai ser salva e decretou que a Tatiana, a pastora Tatiana, não vai ser salva. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando assim, essa certeza da salvação, de que você ama o Senhor, você confessou com a sua boca, de verdade, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e você creu com o seu coração, que o Deus Pai ressuscitou-lhe dos mortos, que hoje ele vive e reina, e um dia é de voltar para buscar a nós, a sua igreja. Você entendeu isso? Porque se você entendeu isso, a Bíblia diz que você é salvo. A Bíblia diz que você é salvo. Mesmo. Pastor, mas e meus erros, pastor? Processo. Quando você entende que é um processo, você consegue praticar aquilo que, mais uma vez, já falei sobre isso outras vezes, não existe, não é uma mágica, né? É só uma forma de explicar. Não é uma metodologia, não é um sistema, não é nada, é só uma forma. Aquilo que eu chamo de respiração espiritual. Você, quando entende isso, você é capaz de expirar, né? Igual numa respiração, colocar para fora o pecado. 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos limpar e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Confessamos os nossos pecados e inalamos, respiramos de volta o perdão de Deus para nossa vida. Porque Deus ama você, meu. Deus ama você, meu. E a salvação é sobre o quanto ele nos amou. Alguém que ama Cristo, alguém que crê no Senhor, ainda que passe por momentos de oscilação, onde sua fé vai, às vezes, fraquejar, onde o seu coração vai ficar confuso. Mas se você tiver essa consciência, esse conhecimento, você vai ter certeza no seu coração que ainda assim, você estará convencido como o apóstolo Paulo, que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para terminar. Então, esse é o processo, né, daquilo que nós chamamos de salvação. Então, primeiro de tudo, é que ela é um dom divino, é um presente divino. Eu falei sobre isso, né? Como dizem em Efésios 2:8-9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é o dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não por obras, que obras são essas? Obras de comportamento, obras de caráter. Irmãos, tem pessoas que a pessoa fala assim, não, porque eu sou uma pessoa de caráter, um crente de caráter. Parabéns, tem que ser mesmo. Não é favor. A gente precisa ser. Ainda mais num mundo como hoje, onde, infelizmente, muitos irmãos dão mau testemunho. Nós precisamos ser pessoas de caráter, né? Mas, assim como nós temos caráter, existem outras pessoas que não conhecem a Cristo, que não aceitaram a Cristo, são pessoas de caráter, sim ou não? Existem, provavelmente, você conhece pessoas que não aceitaram a Cristo, que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, mas que são pessoas corretas, que são pessoas de caráter. Então, caráter não é algo inerente ao crente. Caráter é algo inerente a quem tem caráter. A um homem de caráter, a uma mulher de caráter, a um homem honesto, uma mulher honesta, independente de ele ter ou não. Agora, uma coisa eu tenho certeza, que somente o evangelho, somente o dom de Deus, o dom gratuito de Deus, a salvação que Cristo produz em nós, o processo de salvação que Cristo produz em nós, é capaz de
pegar um homem, pegar uma mulher sem caráter e transformar em um homem e uma mulher de Deus com caráter. Por quê? Caráter, ele é, para o cristão, ele é a expressão daquilo que Jesus opera em nosso coração, mas ele não é o que salva. Não é o caráter que salva. Mas aqueles que são salvos, aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador, vão se deixar ser moldados, inclusive no seu caráter. Então, ele fala aqui, isto é dom precioso e é aplicado em nossas vidas de maneira sobrenatural e pessoal. É uma demonstração do amor incondicional de Deus por nós, conforme João 3,16. E o outro ponto é que ele tem um propósito eterno. Então, a salvação é um processo contínuo, é um dom divino, um presente de Deus, e ela tem um propósito eterno. O objetivo final da aplicação da salvação é nos conformar, é nos colocar, né, conformar de tomar forma, a imagem, conforme eu li lá em Romanos 8:29. E esse processo divino visa a nossa santificação progressiva até uma glorificação final, quando seremos plenamente transformados à semelhança do nosso Salvador. Então, o que é santificação? A pessoa fala, o que é ser santo? Meu irmão, santificar é separar. Separar para Deus, melhor. Se separa para Deus. Como é que me separo para Deus? Sabe naquela rodinha de conversa no trabalho, que fala mal das pessoas? Separa para Deus. Sabe naquela rodinha de amigos do futebol, que fica comentando pornografia, que fica falando palavrão, que fica falando de mulher? Separa a sua vida para Deus. Ah, pastor, mas eu não posso jogar bola? Você pode jogar bola e meter muitos gols, mas você não pode, não é necessário que você participe de coisas. Porque quando você tem caráter, quando você tem postura, as pessoas automaticamente elas vão te respeitar. A nossa questão não é nós estarmos inseridos no mundo. Somos e devemos ser inseridos no mundo. Como é que falaremos do amor de Cristo se estamos vivendo... Senão a gente se vive igual essas seitas, né? Na década de 70 tinha a seita famosa lá do Tim Tones, eu acho que era o nome dele, que tomou, né? Tomaram até lá um monte de veneno e acabaram morrendo. Viviam num sítio, numa fazenda para si mesmo. Se fosse assim, Jesus tinha mandado, não, pega, conforme for se convertendo, vai jogando para a fazenda e vive todo mundo ali só no meio dos seus. Não, pelo contrário, o evangelho não é sobre nós aglomerarmos, é sobre nós espalharmos a mensagem do evangelho. Então, indo no seu... exatamente, não dá, nem se pode. Porque imagina o seguinte, você e eu, nós estamos fora da bolha. Nós estávamos fora, nós não conhecíamos a Cristo. Se alguém não tivesse ido até nós falar de Cristo, como é que nós saberíamos? Romanos 10 fala assim, como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos ter essa percepção. Então, a aplicação da salvação se manifesta em diferentes aspectos da nossa vida espiritual. Primeiro, na transformação do nosso caráter, no desenvolvimento dos frutos espirituais. Gálatas, capítulo 5. O fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ai, pastor, eu não consigo me segurar. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, meu irmão? Porque você não tem fruto do Espírito. Você ainda é carnal. Você ainda pratica as obras da carne. Porque a Bíblia fala que se nós somos espirituais, nós temos o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é, por exemplo, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Você quer controlar a sua carne, você quer dominar sobre o seu eu, somente através do Espírito Santo. Somente através do fruto do Espírito você é capaz de ter domínio próprio para controlar sobre você mesmo. Porque nós somos incapazes de domar a nossa própria natureza, a nossa própria carne. No crescimento da santidade, então, uma vez que a salvação ela começa sendo aplicada na nossa vida como um processo, transforma o nosso caráter, desenvolve frutos do Espírito, no crescimento em santidade. Você já reparou que com o tempo, desde que você se converteu para cá, se você tem se andar em seriedade no Senhor, como você tem se separado, como você entende mais, como você tem intimidade, como você quer ouvir e conhecer mais a palavra, como você dá frutos para o reino. E quando você dá frutos para o reino, qual é a exposição disso? É no amor crescente, do seu amor crescente por Deus e pelo seu próximo. Quando Jesus transforma o nosso caráter, nós desenvolvemos o fruto do Espírito, nós crescemos em santidade, isso vai desembocar onde? No amor crescente por Deus e pelo próximo. Nós queremos servir ao Senhor. Por isso que arde no nosso coração servir aqui. Porque a gente entende que, meu Deus, tudo isso que aconteceu comigo, eu preciso ajudar que isso seja feito. E como é que nós fazemos isso na obra? Orando, fazendo, participando e enviando, sustentando. Por isso que nós trabalhamos no reino, oramos pelo reino, dizimamos e ofertamos no reino. Para que nós possamos ter a propagação do evangelho de maneira que outras pessoas sejam alcançadas pelo aquilo que nós
conhecemos a respeito de Deus. Ou através da nossa vida, ou através da obra da igreja, ou através de irmãos que vão ao campo falar do amor de Cristo. E aí, a minha pergunta para reflexão, né? É como você tem vivido essa obra da salvação na sua vida diariamente, né? Que evidências você percebe da ação transformadora de Deus? O que eu estou perguntando? Você percebe, e eu queria abrir aqui um pouquinho, você percebe que você é diferente do que foi? Você percebe que você já não é mais a mesma pessoa? Você pode não ser ainda tudo que você gostaria de ser, mas você consegue enxergar que você não é mais quem você é? Com certeza, pastor. Eu tenho muita coisa ainda para mudar. Quero mudar, mas tem coisas que já não me cabem mais, sabe? Tem coisas que já não me cabem mais. Então, a gente muda mesmo, a gente percebe. Lógico que a gente é aquela luta da carne que o senhor falou aí, né? Mas, com certeza, falando por mim, eu tenho certeza que eu mudei sim. E quem quiser mais, abre o microfone e fala, tá? Fiquem à vontade. E essa mudança, Sil, ela é fundamental ser percebida. Porque quando... Eu estou dando o seu exemplo porque você abriu o microfone só para... Porque quando você, não importa. Quando nós erramos ou caímos, ou no futuro viemos a falhar, o que nós entendemos? Quando você tiver certeza assim, não, você fala, poxa, peraí, não adianta o diabo vir me acusar, dizendo assim, Sil, você não presta, você não vale, você não serve para andar com Cristo, você não serve para isso, Lúcio, você não serve. Não adianta ele vir falar. Porque ele vai falar, peraí, calma aí. Eu errei sim, eu pequei sim, eu confessei e confesso ao Senhor e peço perdão, assim. Mas a boa obra está sendo feita na minha vida, porque eu não sou mais quem eu era. Eu não sou mais aquele homem de 20, 25 anos atrás. Eu não sou mais aquela mulher de 5, 10, 15, 20 anos atrás, de 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. Então, quando você tem essa evidência, quando você percebe, confia nisso, isso sustenta a sua fé e a sua caminhada. E de que maneira, né, o seu entendimento da salvação tem amadurecido ao longo do tempo? Você consegue entender que é um processo? Você consegue entender que é uma caminhada? Você consegue entender que o Senhor te ama? Você consegue entender que você ama o Senhor e por isso você quer ser tudo aquilo que Deus deseja que você seja? E por fim, como é que nós podemos cooperar ativamente com o Espírito Santo nesse processo? Por isso que nós incentivamos, irmão, né? Vou te dar um exemplo aqui. A gente está com o The Chosen aqui. Dia 15 de dezembro. Por isso que a gente incentiva, convide alguém, fale com alguém. Irmãos, se a obra é feita com seriedade, com transparência, para mim, sendo bem honesto, tendo 2, 3, 20, 40, 50 pessoas, não é a quantidade que faz diferença. Porque se nós salvarmos um, já vai fazer toda a diferença. Lembre-se sempre disso, um só é pouco quando ele não é você. Mas só perdemos um na igreja, porque não é você. Mas só morreu um, porque não é você. Quando um é você, quando um sou eu, é muita coisa. Então, quando a gente fala assim, olha, convide alguém, estou dando exemplo, por exemplo, aqui, é porque é uma forma de nós cooperarmos, às vezes, através de um convite simples, né, de uma abordagem simples, falando, olha, falando, vai ter uma série muito legal e tal. Vamos lá na igreja, ver, vai ter um dia muito legal lá e tal. Uma forma simples de nós cooperarmos com o Espírito Santo para esse processo. Processo de salvação na vida das pessoas, processo de transformação do nosso caráter. E isso, com o tempo, com o amadurecimento espiritual, você vai entendendo. Que não é sobre quantidade, é sobre fazer coisas com Deus, em vez de fazer somente coisas para Deus. Eu não quero fazer coisas para Deus, assim, no sentido de, eu vou lá, faço culto, toco louvor, prego, monto a igreja. Não, eu quero fazer coisas que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo é salvando, é transformando, é libertando, é curando, é alcançando, é batizando. Isso é fazer coisas com Deus. E aí, no caminho, eu vou fazendo coisas para Deus também, porque vou ajudando ali o reino. Eu boto uma série especial, a gente faz um churrasco de homens, e a gente vai caminhando, fazendo coisas para Deus, mas desde que esteja fazendo coisas com Deus. Mas, pastor, parece meio dúbio, meio sem sentido o que você está falando. Não, meu irmão. O que nós mais temos hoje no mundo é pessoas que fazem coisas para Deus sem Deus. Vamos fazer uma conferência aqui, vai dar milhares e milhões de pessoas. É para Deus. Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Vamos abrir aqui uma grande obra e minha placa vai estar gigante com a minha cara lá estampada, né, para as pessoas saibam e reconheçam que eu sou o profeta do Senhor. É para Deus. Estão fazendo coisas para Deus, mas com certeza não estão fazendo coisas com Deus. Fazer coisas para Deus só faz sentido se você fizer coisas com Deus. Moisés falou isso. Deus não falou para Moisés, pode ir lá, eu vou te dar a terra. O povo pecou, Deus tirou do Egito, o povo pecou,
né? Adorou outros deuses, murmurou, fez tudo que tinha que fazer. Ele falou: faz o seguinte, a minha palavra eu te dei. Eu falei que ia te dar a terra e eu vou dar. Vou mandar um anjo na frente de vocês, vocês vão lá, vocês vão entrar, eu vou entregar a terra na mão de vocês, porque eu prometi e eu não volto atrás na minha promessa. Estou ficando aqui a conversa. Então, Moisés, você pode pegar esse povo e pode ir. Moisés fala: não. Se o Senhor não... Eu não quero. Se o Senhor não for, eu não vou. Porque eu não quero fazer coisas para Deus. Eu quero fazer coisas com Deus. A promessa só vale a pena com Deus da promessa. Canaã só é Canaã com Deus de Canaã. Mas tem muita gente que se perde porque não entende esse processo de amadurecimento e de que como a salvação é muito mais ampla do que tô salvo, não tô salvo. A salvação é a ação do Espírito Santo no coração de um crente nascido. E isso é a obra mais linda que você vai poder testemunhar na sua vida. Ver um homem caído sendo transformado num homem. Vendo uma mulher destruída sendo transformada numa mulher. E isso é a salvação que o Senhor faz. Deus não salva só no futuro. Deus salva no futuro, mas salva também aqui no presente. E esse convencimento, ele vem de onde? Ele vem do próprio Espírito. Quem convence você do pecado? O Espírito Santo revela a nossa condição pecaminosa e a nossa necessidade de arrependimento. Por isso que eu falo na igreja, não precisa eu, como pastor, ficar apontando para você, meu irmão, qual é o seu erro, qual é o erro do seu irmão do lado. Não, meu irmão, eu cuido dos meus erros. Os meus erros eu conheço. Os meus pecados eu conheço. Ah, então quer dizer que na nossa igreja pode ficar pecando que tá tudo certo? Não, meu irmão, você entendeu tudo errado. O meu papel, o papel da pastora Tatiana, da pastora Tânia, do pastor Rodrigo, da pastora Jéssica, de qualquer pastor, não é fiscalizar a sua vida. O nosso papel é pregar a palavra no poder do Espírito. E é Ele quem convence o homem do pecado. Quem vai te incomodar é Ele. Entende isso? É sempre Ele, é sobre Ele, tudo é sobre Ele. Não faz nenhum sentido fiscalizar, não, porque a sua vida tinha que ser assim, porque, olha, tinha que ser de outra forma, tinha que ser dessa maneira, tinha que ser daquela forma. Meu irmão, não cabe a nós. Cabe a nós ensinarmos. Cabe a nós abrirmos a palavra todo domingo, toda aula, toda quinta-feira no culto online, no Conexão, falarmos aquilo que a palavra fala. Olha, a palavra diz isso. E é o Espírito Santo que convence. Convence do pecado, mas também ele convence da justiça. Ele nos mostra a perfeita justiça de Cristo e a nossa necessidade de depender dela. Eu dei essa aula aqui. Lembra? Deus ele é santo e Deus ele é justo. Deus não aceita o pecado. E o salário do pecado é a morte, porque a justiça de Deus requer a morte, porque Deus é justo. Deus é justo. Ele é fogo e dor. A ira de Deus não aceita o pecado. Mas Jesus, ele é a harmonização entre o amor de Deus e a justiça de Deus. Deus amou o mundo, mas Deus Deus é santo e não pode conviver com o pecado. Então, o salário do pecado era a morte. Como que Deus resolveu isso? Através do seu Filho Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus. Deus se fez como um de nós. Deus morreu no nosso lugar de forma substitutiva. Então, ele aplaca a justiça de Deus, ele responde à justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é saciada nesse aspecto e, ao mesmo tempo, o amor de Deus é demonstrado. Jesus é a harmonização perfeita entre a justiça e o amor. O amor e a justiça. Quando você entende isso, você faz como o apóstolo Paulo, que cai de joelho e fala: miserável homem de mim, dos pecadores eu sou o pior. Eu não merecia nada disso, porque você entende que amor é esse. Só existe um meio da justiça ser saciada, através da morte daquele que pecou. E aí Jesus levanta na eternidade e fala: então eu vou morrer pelo Glauco, pelo Ismael, pelo Cristiano, pela Tânia, pelo Alexandre, pela Tatiana, pela Daniele, pela Lorena, pelo Alexandre. Deus fala: eu vou. E é o Espírito que só o Espírito pode te revelar isso. Mas ninguém pode te revelar isso. E por fim, o juízo. O Espírito nos conscientiza da realidade do juízo divino e da urgência da salvação. Então, ele convence que você é pecador. Qual foi o mecanismo da sua salvação, da minha, de qualquer outro? Primeiro, veio o convencimento do pecado. Porque se o homem não aceita aquele pecador, que ele está perdido, ele não precisa de Jesus para nada. Para que ele quer ser salvo, se ele não está perdido? Então, quem te convenceu do pecado foi o Espírito. Quem te convenceu que Jesus era aquele que saciava a justiça de Deus, o Espírito. E quem te convenceu do juízo, que sem Cristo o juízo divino para a nossa vida é a morte eterna, é o inferno. E por isso nós temos a necessidade, a urgência de salvação. Quando esse mecanismo ele é disparado dentro de nós, a única resposta que nós temos é: Senhor, eu quero te receber, eu entrego a minha vida como Senhor e Salvador da minha vida. João 16, 7 a 11 declara: mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, o Paracleto, né? O Espírito não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo,
porque o príncipe desse mundo já está condenado. E este convencimento é o primeiro passo da jornada da salvação, preparando nossos corações para receber a graça de Deus. O pastor Rodrigo pregou sobre isso, passado, sem ser esse último, antes desse, né? Retrasado. E eu falei isso. O mesmo poder que foi necessário, você sempre fala sobre isso, para trazer Jesus da vida, da morte para a vida, para ressuscitar Cristo, é o mesmo poder necessário, é o poder do Espírito Santo, para convencer, para abrir os olhos de um homem pecador. E quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a fazer parte agora de um outro universo. Somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Somos de criatura para sermos filhos. Por isso nós temos em nós o que nós chamamos de espírito de adoção. Pode seu pai ter te abandonado, pode sua mãe ter te abandonado, pode seus filhos terem te abandonado, pode ninguém estar nem aí, pô. Mas em Deus, em Cristo Jesus, você jamais estará sozinho. Porque foi Ele que te prometeu. Ele falou, olha, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E qual é o penhor? Já falei sobre isso também. O penhor, a garantia que Ele nos deu. O seu espírito, o seu próprio. Eu vou, porque é necessário que eu vá, porque se eu não for, eu não vou poder mandar para vocês o conselheiro, o Espírito Santo. No original, Paracleta. Paracleta é aquele que já demos essa aula aqui também, no módulo 2. É aquele que é chamado para caminhar ao lado. Olha que coisa linda. O Espírito de Deus caminha em nós, através de nós, ao nosso lado, em conjunto nessa caminhada. O chamado de Deus. O chamado geral, né? Nós já falamos sobre isso em outras aulas, só relembrando. O chamado de Deus, ele é geral, né? É a proclamação do Evangelho a todas as pessoas. É chamado universal, convidando todos a se voltarem para Cristo. A Bíblia fala que a natureza, os céus, os mares, planetas, tudo que foi criado, toda a criação, ela testemunha a respeito de Deus a ponto de todo homem ser indesculpável diante de Deus, porque a própria natureza chama a reconhecer a existência. Mas também nós temos um chamado efetivo, que é a obra soberana de Deus que leva os eleitos à salvação. E chamada é irresistível e resulta numa conversão genuína. Lembra, nós falamos sobre esse mecanismo na última aula. Independente do mecanismo, Deus viu lá na eternidade aqueles que responderiam o seu amor. E uma vez que ele olhou desde a eternidade, vendo aqueles que responderiam ao seu chamado, Deus os elegeu para a salvação. Então, a resposta ao chamado. Nossa resposta ao chamado de Deus é crucial. Envolve arrependimento, fé, entrega total a Cristo como Senhor e Salvador. Romanos 8, 29 a 30 nos ensina sobre a predestinação divina. Pois aquele que Deus conheceu de antemão também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Reflita como você tem respondido ao chamado sabino. Então, o apóstolo Paulo ele é muito claro, porque Deus conheceu de antemão, olha, pois aqueles a quem Deus conheceu de antemão, lá na eternidade, Deus também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Por isso que Jesus passa de unigênito, não que ele não é unigênito, ele continua sendo unigênito, ele é Deus, da mesma essência de Deus. Então, nós temos um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas no sentido da salvação, Jesus ele é o primogênito. Por quê? Porque ele nos fez seus co-herdeiros, seus irmãos. Nós agora temos um pai, eu preguei sobre isso domingo, nós agora temos um nome. Não importa se você não tem família, se seu nome não é importante, você agora carrega um nome. Você é filha e filho de Deus. Agora você tem uma família, você tem alguém que está por você, alguém a quem você pertence, a uma família que você pertence. E ele fala, olha, a imagem do seu filho, primogênito, que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus foi o primeiro a ressuscitar no corpo glorificado. Depois, um dia, quando ele voltar, vai vir cada um de nós, vamos ser um após o outro, nós vamos ser um após o outro, não, né? De maneira conjunta, nós vamos ser ressuscitados também no corpo glorioso para viver eternamente. E olha que coisa linda o apóstolo Paulo fala, e aqueles que ele predestinou, ou seja, que ele lá na eternidade predestinou para serem conforme a Cristo, porque de antemão conheceu aqueles que responderiam ao seu amor, que responderiam ao seu chamado, também chamou, né? Então ele predestinou, ele falou, olha, a Sil é minha, o Glaucio é meu, o Ismael, o Ezequias é meu, o Cristiano é meu. Então Deus chamou, Deus veio, Deus já sabia, ele predestinou assim, que eu vou alcançar, eu amo, meu espírito vai fazer a obra, vou dar a oportunidade. Deus começa a fazer a sua obra, o seu plano de salvação para todos aqueles que nele creem, a ponto que cada um de nós foi justificado e será glorificado para viver eternamente com ele, conforme seu poderoso amor. Então, a regeneração e novo nascimento, né? Esse é um ponto importante. Quando nós nascemos em Cristo, nós somos nova criatura. E eu já estou terminando. Primeiro, a nova natureza é manifesta. A regeneração implanta em nós uma nova natureza espiritual, alinhada com a vontade de Deus.
Nós não temos mais inclinação às coisas do mundo. Nós temos inclinação às coisas de Deus. É o que a Sil falou. Pastor, tem coisas que não cabem mais. Isso é tão lindo, é tão espírito, irmão. Tão espírito, irmão. Que tem pessoas que se convertem e ainda tentam, durante um tempo, levar a velha vida. Elas são sinceras. Entenderam, aceitaram a Cristo, levantaram a sua mão, receberam a Jesus como Senhor e Salvador e tentam, ainda pelos velhos hábitos, tentam viver de alguma forma a velha vida. E aí a sensação é de você estar no lugar, né? Se você gosta de sair para qualquer lugar, para um pagode, para um forró, para beber, para acontecer. Quantos e quantos testemunhos que nós ouvimos que a pessoa chega no meio do lugar, do nada, entre aspas, olha e fala assim, isso não é para mim, eu não pertenço mais a isso, isso não faz mais parte da minha vida. Por quê? Porque quando nós recebemos a Cristo, tudo muda, nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus. E a partir daí, quando você se dá por conta, você começa a ter um processo de crescimento espiritual contínuo, de conhecimento de Cristo, você começa a ouvir a palavra, tem um louvor que te toca, uma pregação que fala o teu coração, você conhece um irmão que ora com você, uma irmã que busca em oração com você, você começa a crescer, a roda começa a girar e você começa a crescer espiritualmente. E aí você ganha uma nova direção para a sua vida, um novo propósito de direção centrados em glorificar a Deus. Jesus enfatizou a importância do novo nascimento em João 3,3. Ele diz, olha, em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. E essa transformação radical, ela é obra exclusiva do Espírito Santo. Somente o Espírito pode fazer isso em nossas vidas. Por isso que eu sempre uso essa expressão nas aulas. Você que é crente, nascido de novo. Por que crente nascido de novo? Porque crê, meu irmão. A Bíblia diz que até o diabo crê. Lorena colocou aqui. Deixa eu ler, Lorena. Eu, no início, quando fui ao pagode 2 vezes, eu olhava as pessoas e pensava, nossa, aquela pessoa precisa de Jesus. Depois disso, não consegui mais ir. Mas é exatamente isso. Você passa de ser alguém que faz parte para ser um agente do reino, né? Você dá vontade logo de... Você começa a ver nas pessoas, você começa a ver as forças espirituais trabalhando contra a vida das pessoas. Você tem uma nova visão. E quando nós colocamos, entendemos isso de maneira clara, tudo começa a mudar, tudo começa a fazer total diferença. Por isso que eu estava falando de crente nascido de novo. A Bíblia diz, fala assim, olha, se você crê em Deus, Tiago fala assim, até o diabo crê. Claro que ele crê, que crê é acreditar. O diabo crê, o demônio crê, porque eles conhecem, eles caíram, Deus, eles já viram a Deus. Então, crer só não é suficiente, é necessário nascer de novo. Por isso que precisa ser crente nascido de novo, porque nascer de novo é algo que o diabo não faz e nunca fará. Por quê? Porque só nasce de novo quem nasce do Espírito. Quem nasce de novo ama a Deus de uma forma completa e é amado por Deus de uma forma. Então, a fé é uma resposta do homem, né? Então, eu fiz esse passo aqui em relação a isso, né? A fé é uma resposta do homem. Primeiro, né? O que significa? Confiança em Cristo. Depositar toda a nossa confiança em Jesus como Salvador. Isso é fé. Confiar. Confiar em Cristo. Segundo passo, aceitação da verdade. Crer e aceitar a verdade do Evangelho. Primeiro você crê. Confia em Cristo. Fala, nossa, eu preciso ser salvo. Jesus é meu Salvador. Quer aceitar Jesus? Quero. Ora, qual o segundo passo? Aceitação da verdade. Começa a conhecer a palavra. A palavra está dizendo aqui que isso aqui que eu estou fazendo errado. Preciso mudar. Se a palavra está dizendo que é errado, é porque é errado. É a palavra de Deus. Eu vou me ajustar. Fala para orar, fala para perdoar, fala para isso, fala para aquilo. Aceitação da verdade. Uma obediência ativa. Viver em obediência aos mandamentos de Deus. Você aceita a verdade, vive a verdade. E, por fim, a perseverança. Manter-se firme na fé, mesmo em tempos difíceis. Essas são as respostas que nós começamos na nossa caminhada e damos a Deus. E eu trouxe uma frase do Martinho Lutero, que diz aqui, ó, nós somos salvos somente pela fé. Não é isso? A palavra de Deus diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Mas a fé que salva não está sozinha. O que nos salva? Nossa fé, confiança em Deus e sua palavra, confiança em Jesus Cristo como Filho de Deus. Isso nos salva. Isso é graça. Essa salvação é gratuita para todos, mediante a fé, mediante a nossa confiança. Você confia que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz por nós? Confio. Então, gratuitamente, você é salvo e transformado em Filho de Deus. Misericórdia, eu já falei sobre isso também. E graça. Agora, essa fé, ela é suficiente para te salvar? Absolutamente, com certeza. Falamos sobre isso. O Lucas terminou a série de solas na igreja. Sola Fide. Somente a fé é capaz de salvar. Mas a fé, ela não vem sozinha. Ela vem com outras valias. A fé vem com obediência, vem com os frutos do Espírito, com o fruto do Espírito, vem com mudança, vem com transformação, vem com tudo isso. Tiago 2, 1, 17 nos diz que assim também a fé,
se não for acompanhada de obras, está morta em si mesmo. A fé verdadeira sempre se manifesta em ações concretas de amor e obediência a Deus. Reflita, como a sua fé tem se manifestado em suas ações diárias. Quando o Tiago fala fé sem obras é morta, ele não está falando da obra, o pessoal ligou muito obra à obra de caridade. Ah, minha fé sem obras é morta. Se eu não levo sopa para os moradores de rua, isso é a fé com obras. Também, mas não é só isso. Que obras que o Tiago fala que a fé sem obras é morta? A fé e as obras do dia a dia, isso faz ações. Você perdoa, você ama, você tem sido uma pessoa que tem sido boca de Deus onde você está, parou de fofocar da vida da sua vizinha, da sua irmã. Como é que está a sua vida? Você fala do amor de Cristo, você chama essas pessoas para a igreja, você tem um coração para o reino, você tem prazer, tem alegria, como a palavra diz, em ofertar na casa do Senhor, em dizimar na casa do Senhor, porque isso é o pacote, irmão. Não tem como ser diferente. Porque essa fé, ela vem junto, ela se manifesta junto com essas coisas, com as obras, com as ações efetivas, concretas. Não, eu quebrava aqui o pau todo dia com a minha mãe em casa. E aí, se converteu? Não, continuo quebrando, só que agora é só dia sim, dia não, porque tem dia que eu tô na graça, tem dia que eu não tá errado, meu irmão. Tá errado mesmo. Tem que mudar, tem que haver mudança. E essa é a base, é a resposta de Deus para o homem. Essa é a salvação nesse processo. E aqui é o último slide, nós terminamos agora. A reflexão final é a aplicação prática. Voltando no texto. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de... A salvação é um dom precioso de Deus, aplicado pelo Espírito Santo e vivenciado diariamente pelo crente. Cada etapa, convencimento, chamado, regeneração e fé, nos molda para sermos mais parecidos com Cristo. Guarde essas etapas. Convencimento, chamado, regeneração. E esse processo contínuo existe a nossa cooperação e entrega diária. Reflita sobre como você pode viver de forma mais intencional, cooperando com o Espírito Santo no processo de salvação. Que áreas da sua vida precisam ser submetidas mais plenamente à obra transformadora de Deus. Comprometa-se a buscar diariamente a orientação do Espírito, permitindo que ele continue a sua obra maravilhosa. Termina aqui essa aula, meus irmãos, em nome de Jesus. Deixa eu ver só o comentário. O Glaucio colocou: é verdade, no final de semana passado nós saímos de cinema e fomos para Itaipuaçu, e passamos por onde ficamos na aula de bares da vida e falamos que não nos cabe mais nesses lugares. Estamos 3 meses sem bebida alcoólica. Oh, glória a Deus, mano. Glória a Deus. É um exercício diário contra Satanás que não está se fazendo duas pessoas para Deus. É uma oração diária. É exatamente isso. E o Senhor vai te sustentar e vai sustentar você, Aline, vai sustentar você, Glaucio. Como sustenta cada um de nós. Eu preguei sobre isso domingo. Coloque isso na sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Deus te amou. O que eu estou falando desse processo de salvação, por que o pastor fala negócio lá da eternidade, que olhou, que predestinou, que chamou? Por que eu introduzo isso toda hora? Porque se o crente que não tem a visão da eternidade, ele é vazio na sua esperança. Se a sua fé ela está limitada ao que Deus vai fazer na sua vida essa semana, você vai cair, meu irmão. Você vai cair, minha irmã. Mas quando você entende, como eu falei domingo, tá no corte até acho que da palavra lá no Instagram, tá esse corte. Se você entende que Deus te amou com amor eterno, que ele vai te sustentar com amor eterno e eternamente ele vai te amar, tudo muda na sua vida. Porque ainda que você erre, você vai falar, não, é igual o filho pródigo, não, meu pai me ama, o pai me ama. E não tem lugar melhor que nos braços do pai, não tem lugar melhor do que na presença do meu Deus. Que o Senhor abençoe, Senhor, que o Senhor abençoe seu coração nessa noite, que você possa entender isso. Deus, ele vai te amar eternamente, porque ele amou você de tal maneira que deu seu filho, para quando você nele crê, não perecer, mas ter a vida eterna. Quem tem um filho, João capítulo 1, quem tem um filho tem a vida. E eu vos escrevo para vocês saberem que vocês possuem a vida. Jesus te abençoe, meu irmão. Jesus te abençoe, meu irmão. Vou pedir a Sil para orar por nós nessa noite, para que nós possamos encerrar a nossa aula. Em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, amado Pai, em primeiro lugar, Senhor, nós queremos te agradecer por essa aula, Senhor, tão necessária, por esse cada vez mais esse aprendizado da tua palavra, do teu amor por nós, da tua misericórdia, Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela vida de cada um aqui presente, muito obrigado pela vida do pastor Lúcio, Senhor, que o Senhor preencha ele cada dia mais com sabedoria, Senhor, para cada dia ele passar mais e mais a tua palavra, que ele passa de uma forma tão, tão bonita, tão simples, que eu tenho certeza que todos entendem, que vai no coração de todo mundo, Senhor. Que o Senhor continue usando o seu filho, que o Senhor abençoe a vida dele, da sua família, que o Senhor realize os seus sonhos, que o Senhor guarde a vida deles, Pai, dele e da sua família, da pastora Tânia,
do pastor Rodrigo, da pastora Jéssica, Senhor. Que o Senhor venha guardar o corpo, Senhor, o corpo da nossa igreja, Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma noite abençoada. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Que aula, Senhor. Que aula maravilhosa, Senhor. Obrigado. Que Deus abençoe a noite de cada um. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Jesus te abençoe, tá? Domingo temos culto online, tá? Entre, convide alguém. E domingo também, domingo não, quinta-feira culto online e domingo nosso culto presencial. Convide alguém, tá? Jesus abençoe. A gente ama vocês. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Boa noite.